Bem-vindos ao GutCast, mais um episódio nesse canal que a gente fala bastante sobre saúde, nutrição, saúde intestinal, microbiota. E esse episódio eu escolhi falar sobre constipação. Eu acho que é um problema muito comum e básico que a gente acaba não falando tanto, mas é sempre bom voltar para o básico e entender por que o seu intestino pode não estar funcionando bem. Inclusive, o significado aí de constipação é o intestino mais preso, então você que tem dificuldade de ir ao banheiro, tá? E a gente tem, a constipação, ela tem várias causas, ela entra ali nos distúrbios funcionais do intestino, como da mesma maneira que a gente tem diarreia, intestino irritável, inclusive, pode ser uma das consequências constipação, então ela entra aí nesses distúrbios funcionais. E é um distúrbio que não é, como muita gente pensa, exclusivo de mulher ou talvez de idoso. É uma coisa que afeta, tudo bem, talvez na maioria esses dois grupos, mas é uma coisa que afeta todo mundo em algum momento da sua vida, ou então, de repente, uma coisa até constante, né? Sim, 20% da população mundial é afetada por constipação. Daí dentro desse grupo tão mais mulheres e idosos, tá? E daí a gente tem algumas causas para isso acontecer, alimentares e não alimentares. Vou começar pelas não alimentares. Então você pode ter uma frouxidão do períneo, e uma descoordenação da musculatura, do seu peristaltismo, que são os movimentos intestinais para você conseguir evacuar. Então, até mulheres que às vezes pós-parto podem ter essa frouxidão aí no períneo e não conseguir fazer essa contração de maneira coordenada e adequada, porque esse tipo de contração, você contrai um e afrouxa o outro, e assim vai indo o movimento peristáltico para você conseguir evacuar. E às vezes você fecha o esfíncter no momento errado ali, então você não consegue, por mais que tenha fezes para sair, você não consegue fazer essa coordenação muscular. Então isso é uma causa muito comum de constipação, que às vezes a gente tira fibra, põe fibra, faz um monte de coisa na dieta, e às vezes não adianta por conta dessa falha nesse mecanismo, que pode ser adquirido, ou pode ser, sabe, quem tem desde pequenininho constipação de criança, por algum motivo a criança aprende a prender um pouco o intestino, não querer ir muito, segurar o cocô ali, e de repente isso fazendo a longo prazo pode descoordenar também a musculatura. Ou seja, uma coisa psicológica mesmo, né? Uma psicológica que acaba fazendo aquele estímulo elétrico ali do intestino, nervoso elétrico errado, e daí isso descoordena. Nesses casos, a alimentação não vai ajudar muito. O que a gente tem que fazer nesses casos é procurar um médico, porque existe uma terapia que chama biofeedback, que pode fazer como se fosse uma fisioterapia para coordenar essa musculatura. Eu acabo recomendando bastante isso para alguns casos que a gente não consegue resolver de constipação com alimentação, tá? Legal, interessante, não sabia disso. Daí, pegando já esse gancho dessas causas aí não alimentares ainda, uma dica que pode ajudar um pouquinho nisso não sei se você já viu, vai ser difícil eu explicar sem imagem, mas é colocar um banquinho. Você tá lá no vaso sanitário, você coloca um banquinho para os seus pés ficarem mais altos e de apoio, e para fazer isso faz um relaxamento do esfíncter do ânus ali, e você consegue ir melhor ao banheiro também. Olha só, uma dica simples então, né? Vale a pena tentar. Isso costuma dar bem certo, assim. Então você deixa seus pés um pouquinho mais alto, daí você fica numa posição anatômica mais adequada e mais fácil ali de conseguir evacuar, tá? Como se fosse antigamente que fazia cocô no chão, você imita um pouco essa posição, digamos assim. Legal. E daí a gente tem causas também não alimentares, como decorrência de efeito colateral de alguma medicação ou algum procedimento cirúrgico, que daí, nesse caso, só vai melhorar se tirar a medicação ou dependendo que tipo de cirurgia fez, como foi. Então, a gente já tem... é mais complexo. Né? Daí são outras questões que a gente tem que tratar junto com o médico. Mas várias causas são alimentares.
Então, tem a primeira causa que é muito óbvia, que é a falta de fibra, falta do consumo de fibra. Então, já desde o primeiro episódio eu venho falando da importância do consumo de fibra, que a gente precisa de 30 gramas de fibra. E as fibras, elas ajudam tanto na formação do bolo fecal, então elas vão dar um volume ali para aquele hidratar também aquele bolo fecal, quanto também vai ajudar a fazer os movimentos peristálticos, meio que empurrar ali aquelas fezes para você conseguir evacuar. Dá aquela escorregada. Exatamente. Então a gente precisa consumir as fibras. A gente tem 2 tipos de fibra que a gente acha ali na nossa dieta, nos alimentos, que são as fibras insolúveis ou as fibras solúveis. As fibras insolúveis que são mais específicas para movimento peristáltico. Então elas são encontradas em alguns cereais, em legumes, verduras, mas elas não puxam água, não vão hidratar ali as fezes. E a gente tem as fibras solúveis, que são as fibras que têm esse efeito fermentativo, que as bactérias vão lá, fermentam, fazem os metabólitos saudáveis, e elas também têm essa capacidade de puxar um pouquinho de água e fazer um bolo fecal bonito para você conseguir evacuar, não aquelas fezes de cabritinho sequinha, e sim umas fezes mais inteiras e íntegras. Isso você consegue avaliar na escala de Bristol. Então, digita também na internet escala de Bristol e daí vai sair uma escalinha de fezes. Então, você tem nessa escala uns 7 tipos, se não me engano, de fezes, e sendo que a 1 e a 2 são de características de intestino mais preso mesmo. Então, se você se identificou que elas são umas bolinhas mais secas, é uma característica de intestino mais preso. E a 3 e a 4 são as mais adequadas, né? Que ela parece uma banana, assim. Então, são fezes que não estão com essa característica de intestino preso. E daí, depois, nessa mesma escala, mais para frente, os 5, 6 e 7 já são fezes mais diarreicas, então, com maior conteúdo de água. Então, quando as fezes estão muito sequinhas, também é falta de água. Sabe que não existe um estudo tipo, o consumo de água melhorou a evacuação. Mas a gente sabe que para funcionar o consumo das fibras solúveis, que ela forma um gel, se não tomar água, também ela pode meio que fazer um bolo ali e empacar. Não adianta muito, então. Vai até piorar. Então, o consumo de água tem que ser mais cuidadoso, principalmente quando está consumindo mais fibra. Só que aí tem um seguinte, tem paciente que tá com o intestino preso e come um monte de fibra, e além de não conseguir ir no banheiro, ainda vai ficar com a barriga mais estufada ainda, que é aquela característica do intestino irritável e das fibras que fermentam, então a pessoa fica até pior. Nesses casos, é bom acompanhar com um profissional, porque daí o ideal é a gente dar um passinho para trás, desinflamar, desestufar esse intestino para ir colocando as fibras adequadas, porque a gente tem grau de fermentação entre cada tipo de fibra. Então, a gente tem fibras que não fermentam tanto, que são boas para usar nesses casos, por exemplo, a goma cássia purificada, o psyllium, são fibras solúveis que não têm características tão fermentativas. E a gente tem fibras que são muito boas, saudáveis, mas tem uma característica mais fermentativa, que é o fósforo, a inulina. Então a gente acha tanto em suplemento alimentar quanto em alguns alimentos. E daí as pessoas podem sentir mais desconforto com o excesso dessas fibras mais fermentativas. Então é super legal que você acompanhe com um profissional que adeque a proporção e qual fibra que é melhor para você, tá? Mas assim, se você não consome tanta fibra, às vezes só de começar a colocar fibra na alimentação, você já tem uma melhora significativa. Às vezes algum suplemento de fibra pode ser eficaz, principalmente, eu lembrei agora de gestante, que também pode diminuir a motilidade ali do intestino, daí você pode usar um complemento de fibra sem problema nenhum, tá? Então isso a gente pode ir adequando na alimentação. Então, o consumo de fibra é super importante para funcionar o intestino e, como eu falei, o de água também. Daí você citou 2 tipos de fibra, né? No comecinho dessa história.
os dois funcionam, mas tem um que é melhor, é isso, né? Na verdade, os dois são importantes, cada um tem o seu papel. Tá legal. As fibras insolúveis são super importantes também para o funcionamento do intestino. As fibras que a gente consome mais na alimentação são as solúveis, que são essas que têm efeito de fermentação bacteriana, mas as duas são importantes. A gente pode usar, por exemplo, chia, essas sementinhas que não são tão fermentativas, mas elas vão ser ricas em fibra insolúvel e vão ajudar no funcionamento do intestino. Perfeito, ou seja, a fibra é o pontapé inicial. Só precisa tomar cuidado. Se você come muito e não sai as fezes, você vai estufar mais. Então, para a gente adequar que tipo de fibra que é melhor para você e a quantidade para ir aumentando aos poucos. Interessante que tem um estudo famoso que foi realizado até no Brasil, que ele fez uma suplementação de fibra, mas tinha Foz. Na verdade, era um simbiótico. Para quem não sabe, simbiótico é a junção de um probiótico com o pré-biótico. O pré-biótico são as fibras que fermentam ali, fermentativas. Então, eles fizeram um composto que era o Foz com algumas cepas de probiótico. E interessante que eu quero trazer desse resultado desse estudo foi que tiveram um efeito depois de 3 semanas com a suplementação. Ou seja, às vezes também a gente começa a consumir, ou mudar a dieta, ou consumir algum suplemento de fibra, e pode demorar um pouco para vir o resultado. E as pessoas têm muita ansiedade, querem tudo rápido, e já desistem na primeira semana. Isso daqui não funcionou, né? Então, esse estudo, o que eu gosto desse estudo é de ver que foi após 3 semanas do uso do suplemento, no caso, que teve melhora na frequência, na consistência das fezes e da evacuação. Bom não ser ansioso, né? Uma coisa que se a pessoa tem esse problema, tem essa dificuldade, de fato não vai ser milagroso, não vai ser do dia para a noite. Nosso corpo não é uma máquina. E querendo ou não, 3 semanas é um tempo super curto, né? Mas é que a pessoa começa a usar um negócio que nenhum desses que não tem efeito laxante vão dar um efeito tão imediato. Claro. Porque a gente precisa mudar a microbiota intestinal, precisa fazer tudo aquilo acontecer ali, né? Então, tanto alimentação quanto uma suplementação, a gente precisa dar um tempo para que funcione bem. Legal. Você falou de uma coisa interessante que já estava aqui na minha lista, do eixo intestino-cérebro. Isso também é uma das razões ali de obstipação. A gente já sabe dessa ligação, né, do intestino com o cérebro, e às vezes alguns estados de ansiedade ou de estresse, isso pode para algumas pessoas dar diarreia, mas para outras dar constipação e piorar a sua frequência de evacuação também. E daí fica bem momentâneo até, né? Pode ser uma coisa às vezes é uma fase. Às vezes é um estresse crônico que a pessoa está vivendo e daí isso vai atrapalhando, mas também pode ser. Até uma curiosidade, agora em quarentena o meu intestino prendeu um pouco e eu nunca tive problema, então pode ser um pouco eixo intestino-cérebro, pode ser menor consumo de fibra também, por em casa a gente não conseguir fazer tanta diversidade de salada, de legumes, de verduras, porque acaba estragando com maior frequência do que você vai num restaurante e pega num buffet, pega um pouquinho de cada coisa, né? Mudou a rotina, obviamente. Pode afetar o intestino. Pode afetar, legal. Daí, ter outra razão para o intestino ficar mais preso pode ser alergia alimentar. Então, a gente tem um episódio que fala sobre sensibilidades e alergias alimentares, que eu explico direitinho isso, mas retomando alguns pontos principais, você pode ter uma alergia à proteína do leite, ao glúten, ao ovo, e isso pode afetar o funcionamento do seu intestino, prendendo também. Então, caso você já tenha feito todas as outras pontos ali e ainda sobrou alguma coisa, legal investigar se pode ser uma alergia alimentar ou não. E excesso de proteína, sabe aquelas dietas que fazem para perder peso num perfil cetogênico, ou seja, sem carboidrato, mas com muita proteína e às vezes proteínas mais inflamatórias, muita carne vermelha, muito ovo, muito embutido. Então aquelas dietas que faz com a ideia de tirar o carboidrato, mas não adequa a quantidade de legumes e verduras, também pode prender o intestino. Por quê? Porque a digestão da proteína ela é bem mais complexa e se a gente não está ali digerindo bem e está consumindo muito, fica muito resíduo ali no intestino, aquelas bactérias ficam fermentando e sem a fibra elas podem
além de te inflamar, acabar prendendo um pouco o intestino. Muito legal. Vou até voltar um pouco, porque por causa do GushCast, que a gente está gravando já fazem alguns meses e tudo, eu lembro que você me apresentou a tabela. Da escala de Bristol. Você me apresentou e assim, é uma coisa que para muita gente é um tabu. Não vou mentir que para mim também não é uma coisa fácil de conversar e tudo, mas assim, é impressionante como é didático. Porque você olha a tabela e você consegue ter uma noção mesmo de 0 a 10, se eu não me engano, ou de 1 a 5, não me lembro. Acho que é de 1 a 7. De 1 a 7, e você consegue ver, não precisa ser nenhum especialista, você consegue ver o desenho, o formato que estão as suas fezes, e aí concluir algumas coisas que vão diretamente do que a gente está conversando aqui agora hoje. Exatamente. É então, muito legal. Se você nunca viu a escala de Bristol, coloca esse nome na internet e você já vai ver várias tabelinhas e poder identificar como estão suas fezes, que é super importante. Lembrei de um outro ponto que não é alimentar, que eu tinha esquecido de comentar, que pode ser alguma condição como um hipotiroidismo também, pode prender um pouco o intestino. Então, sempre legal acompanhar com o seu médico, fazer exames, ver como está a sua tireoide, que pode ser um dos motivos aí de uma obstipação que você não está achando a causa. Legal. Tá? E, bom, então, vamos lá para a parte prática. O que a gente pode fazer na prática para melhorar o seu intestino, caso você tenha alguma dessas constipação mais relacionada à alimentação. Mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho sobre o uso de laxantes. Tem muito paciente que acaba usando laxante a vida inteira, e daí o laxante, ele acaba fazendo uma irritação ali na mucosa do intestino. Cada um vai ter um mecanismo de ação diferente, tem alguns de óleo, só que você fica meio dependente daquele estímulo para o seu intestino funcionar. Então o ideal é que a gente consiga fazer todo um esquema, estratégia de alimentação para que você não precise usar só laxante para funcionar o intestino. E para desmamar o laxante, é ideal diminuindo um dia sim, um dia não, e vendo como seu intestino responde, sei. Esse processo pode demorar um pouquinho e ser um pouco mais chato de fazer o intestino funcionar, porque ele está ali dependente de uma agressãozinha para funcionar. Da mesma maneira que eu acho importante falar sobre o chá de sene, que muita gente me pergunta, e o sene ele é uma planta laxativa, mas ele também não é muito legal que a gente use com frequência, porque ele pode irritar ali a mucosa e fazer essa dependência ali para o funcionamento intestinal. Então vamos para as dicas práticas, o que a gente pode mudar na nossa alimentação para conseguir melhorar o funcionamento do seu intestino. Bom, a primeira delas é consumir fibra. Igual eu falei, então a gente pode ir acrescentando verduras, legumes, colocar uma aveia na alimentação, colocar um pouquinho de chia, colocar então vários tipos de fibras variadas, que isso vai aos poucos melhorando o funcionamento do seu intestino. Lembrando que a gente tem que consumir 30 gramas de fibras no dia. Então, faz as contas. Às vezes a pessoa fala, eu consumi um pão integral e tem fibra. Você vai olhar, tem 2 gramas de fibra o pão integral, não é nada, né? E não é no pão que você vai achar fibra, porque senão você vai ter que comer um monte de pão e não vai ser bom. Então, vamos consumir e olhar mais a quantidade de fibra do alimento, porque isso acaba fazendo vocês terem uma noção maior de quanto tem de fibra naquele alimento que consome. Outra dica que é super legal é colocar o magnésio. Às vezes a deficiência de magnésio, ela pode também ser uma das causas de constipação. Então, você usando uma suplementação de magnésio, e o magnésio ele tem um efeito de relaxante muscular, então ele vai ajudar nessa questão do peristaltismo e tem um efeito um pouquinho laxativo, então ele pode ajudar a você ir ao banheiro melhor. E daí é sempre legal consumir, lógico, ver a dose e a maneira melhor de consumir o magnésio com o profissional que te acompanha, mas colocar ali antes de dormir ainda é gostoso, que ele dá uma relaxada boa para dormir, diminui os níveis de glutamato no cérebro, então ele, além de tudo, deixa seu sono mais gostoso. O nosso intestino, ele tem o primeiro movimento peristáltico que acontece é de manhã.
Então, o ideal é que ele funcione ali de manhã. É que, lógico, com a nossa rotina, às vezes sai correndo de casa, ou, sei lá, às vezes não consegue de manhã, e daí passa o dia inteiro meio que com vontade de ir, não consegue ir fora de casa. Então, o legal é que você crie uma rotina também, um momento bom para você conseguir fazer com que o seu intestino funcione de manhã, e daí todo dia ele vai acabar funcionando naquele horário. Nosso corpo trabalha bem com ritmo, então se você fizer um ritmo ali para ele funcionar de manhã, seria o ideal também. Quase que educar, né? O corpo para isso e achar dentro desse cotidiano corrido que a gente tem, às vezes esses minutos a mais vão fazer uma diferença danada para o resto do dia, né? Porque senão, às vezes, você tá com vontade de ir no banheiro no trabalho, aí você não vai, daí você segura. Só que nisso vai endurecendo as fezes ali, vai ficando o cólon, lá no cólon, vai pegando cada vez, puxando mais água, então aquelas fezes vão ficando mais desidratadas e mais duras. Aquele cocô que sai meio como uma pedra ali, até machuca muitas vezes para sair. Então não deixe chegar nesse ponto, então cria aí uma rotina, a fibra, a água, o magnésio vão ajudar nesse processo. Mas ainda tem mais dicas também. Equilibrar a quantidade de gordura na dieta. Às vezes também tem pessoas que ficam muito não querendo consumir gorduras por conta de peso, por outros fatores, e isso pode atrapalhar também a lubrificação do intestino. Um suplemento que eu gosto de associar aí com a suplementação intestinal é o MCT, que é a gordura de cadeia média, triglicéridos de cadeia média, que ele a gente tem vários suplementos de MCT ali no mercado. Ele vem do óleo de coco. Antigamente a gente falava do óleo de coco, mas o óleo de coco ele tem junto bastante gordura saturada, então esses complementos vão ser isolado aí só o triglicérido de cadeia média. E ele tem uma absorção diferente, ele é utilizado também como fonte de energia, ele pode dar uma melhorada aí também na lubrificação das fezes e ajudar. Ótimo. E dá para achar no mercado, ou seja, acessível, né? Acessível também. Não dá para não falar dos probióticos. Tem, inclusive, os primeiros estudos ali com probiótico. Hoje em dia a gente sabe que probiótico é muito mais do que fazer o intestino funcionar. A gente utiliza como anti-inflamatório, como imunidade, como coadjuvante no tratamento de depressão, de ansiedade. Então hoje a gente tem um leque muito grande de cepas probióticas e de funções ali específicas, mas os primeiros estudos que saíram ali com probióticos foi relacionado ao funcionamento intestinal. A gente tem bactérias que já são mais do que comprovadas que ajudam a você ir ao banheiro, como por exemplo, Bifidobacteria animalis, a gente fazer um pool de lactobacillus junto também ajuda. Então isso já está pela ciência mais do que comprovado. Então usar probiótico para melhora do funcionamento do seu intestino ajuda pra caramba, eu diria até que é fundamental. E também fácil de achar, né? Fácil de achar, a gente pode achar como alimento, como suplemento, e daí você conversa com o seu nutricionista para ver qual que é a melhor maneira para você e como você se sente melhor. Só lembrando que sempre, eu tô falando aqui sempre de uma maneira geral, mas se você não se sente bem com algum probiótico, daí você suspende o uso e conversa com um profissional que te acompanha. Mas, isso ajuda bastante ali no funcionamento intestinal, ainda mais com uma alimentação adequada, isso vai ajudar. E daí, também, como eu mencionei, nas questões de alergia alimentar, a gente pode também evitar excesso de proteínas um pouco mais inflamatórias. Então isso a gente falou bastante lá no episódio de alergia e sensibilidade, glúten, o ovo às vezes pode ser, leite, e para algumas pessoas isso pode contribuir com o intestino mais preso, tá? Variar bem a alimentação, então quanto mais variado for, melhor para o seu intestino funcionar bem. Outra coisa que é importante é não ficar consumindo muitos carboidratos refinados, como farinha, excesso de açúcar, porque isso prende o intestino, são alimentos que não têm muito valor nutricional agregado, não tem fibra, então se você ficar comendo só carboidrato e proteína, seu intestino vai prender. Então também diminua a quantidade desses alimentos na sua alimentação, prefira, como eu sempre falo, os tubérculos, outras fontes de carboidrato mais saudáveis, porque isso também vai ajudar
seu intestino funciona bem. Avalia bem seus níveis de vitamina D, apesar de não ter uma ligação direta, mas é sempre importante a gente estar com os níveis adequados de vitamina D, porque ela participa ali na saúde intestinal também. Então, essa é outra dica. E fazendo tudo isso, cuidando ali do seu estresse, criando essa rotina, tenho certeza que o seu intestino vai melhorar. E caso não melhore com essas dicas, é importante procurar um médico para a gente ver essa parte da musculatura, da motilidade intestinal. Então, vejo vocês no próximo episódio.